Salve, salve, meus queridos alunos do oitavo ano manhã, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao ano de 2021, né? Ao oitavo ano, vocês que estavam aí ano passado enfrentaram o sétimo ano, conseguiram vencer e agora estão no oitavo. Eu sou o professor Carlinhos, né? Vou ser o professor de Química e Biologia de vocês. E você já me conhece, alguns já me conhecem, né? Eu acredito que a maioria me conhece. Eu dei aula para vocês no sexto ano. E agora a gente vai se encontrar, sair da escola, né? E agora retornei e a gente vai se encontrar aqui de novo. Para quem não me conhece, como eu falei, meu nome é Carlos Henrique, mas pode me chamar de Carlinhos. Sou professor de Química, Ciências e Biologia aqui do Construir no turno da manhã. Sou formado em enfermagem, sou técnico de enfermagem pela Escola de Educação Profissional José de Barcelos e sou graduado em Química pela Universidade Estadual do Ceará. Me formei ano passado, graças a Deus. E aí, gente, esse nosso primeiro vídeo é pra gente se apresentar, pra mim me apresentar pra vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos nossos horários, sobre o livro que a gente vai utilizar e sobre o que a gente vai estudar na disciplina de Química e Biologia. Então é um vídeo de apresentação, tá bom? Pra vocês já saberem aí o que é que espera vocês nesse oitavo ano, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa em relação às notas de vocês, né? As médias de vocês vão ser feitas utilizando três notas. Uma nota parcial, né? um TD de avaliação parcial, um TD de avaliação bimestral e as atividades, tá bom? Então a primeira coisa que eu digo é, não percam as atividades, tanto de Química como de Biologia. Tudo que eu passar para vocês de atividade, façam porque vocês vão ser avaliados com essas atividades, tá certo? Não deixem para a última hora porque é muita coisa, o conteúdo é muito grande. Se você deixar para querer estudar tudo de última hora, você não vai conseguir aprender e aí você vai se prejudicar, tá bom? Então, terminou a aula, passe a atividade, já faça. Tá certo? Se tiver mais alguma dúvida em relação à nota, vocês podem deixar aí as dúvidas que eu tiro a dúvida de vocês ou lá no Google Sala de Aula ou aqui no YouTube, tá? Inclusive as nossas plataformas de ensino, a gente vai usar o YouTube, né, o canal da escola. Nós vamos ter o Google Sala de Aula também. Quando vocês forem na escola ou até mesmo quando começar as aulas, vocês vão receber a agenda e aí vai ter lá o código da sala do oitavo ano manhã, Química e Biologia. E aí vocês vão usar o e-mail de vocês para entrar nessa sala, que é lá onde eu vou ficar postando os materiais de vocês, tá bom? Se tiver algum TD, alguma atividade, algum material para vocês lerem, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Deixa eu ver mais. O nosso livro. Então vamos lá. Na disciplina de Biologia, nós vamos usar esse livro aqui, tá certo? É o livro de Biologia da editora Ática, tá? É o livro do Sérgio Linhares e do Fernando Goldsnader, é um nome mais complicado, tá? É um livro volume único, ele é um livro bem resumido, tá certo? Isso é bom assim para você estudar, para ter uma noção, mas ele não é muito bom para a gente se aprofundar. Mas não se preocupe porque eu tenho também o meu próprio material. Vocês vão estudar tanto pelo livro de vocês, ele é a base, mas vocês também vão ter os meus slides, os meus TD, tá bom? Professor, você já vai passar a questão do livro agora? Não, a gente só vai começar a trabalhar as questões do livro a partir do dia 8 de fevereiro, tá? Porque eu também é um tempo que alguns de vocês ainda não têm um livro e conseguem comprar. Mas o conteúdo a gente já vai começar, mas eu vou passando atividades fora do livro, tá? Do meu próprio material, até a gente poder utilizar, tá bom? Então esse é o nosso livro de Biologia. Já o nosso livro de Química é esse daqui, tá? Também é um volume único, tá? É a coleção Connect, do Uzbekistan Salvador. Eu gosto desse livro, ele é um livro bem interessante. Apesar de também de ser volume único, ele é um pouco resumido, mas é um livro que dá pra gente trabalhar legal, tá certo? Outra coisa, gente, é em relação aos nossos horários, tá? A gente se encontra, acredito que dia de segunda, quarta e sexta, com Química e Biologia, tá bom? Isso no presencial, mas no caso como a sexta-feira é online, tá bom? Toda semana vai ter um vídeo aqui pra vocês que não estão no presencial ainda, né? Que acredito que futuramente a gente vai poder voltar aí com mais segurança ainda. Nós já estamos voltando com segurança, voltar com mais segurança ainda, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já falei das notas, já falei sobre os nossos encontros. E agora eu queria falar para vocês também sobre o nosso conteúdo, né? O que é que a gente vai estudar aí na disciplina de Química e o que é que espera vocês na disciplina de Biologia. Porque vocês saem do sétimo ano estudando Ciências Naturais. Agora você vai deixar de estudar as ciências naturais de um modo geral e vai começar a estudar as ciências específicas. Então agora você vai estudar as ciências químicas, as ciências biológicas e com o Éricles a ciência física, tá? Não deixa de ser ciência, só que agora a gente vai especificar a área. No sétimo e no sexto ano a gente estudava ciências naturais, de um modo geral. Ciência da natureza, um pouquinho de química, um pouquinho de física. Agora a gente vai estudar especificamente cada disciplina dessa, tá bom? Então assim, é mais complicado, mas também não é nada de outro mundo impossível não. Vocês vão ver como vocês vão gostar muito das minhas aulas.
Você já me conhece um pouco, né? Você sabe como é que eram as minhas aulas. Eu gosto muito de usar comédia nas minhas aulas, eu gosto de usar desenho animado, então a gente vai trabalhar também com desenhos animados, né? Muitos super-heróis têm poderes aí que envolvem ciência, que envolvem química e biologia, e eu vou usar eles pra gente nas nossas aulas, tá bom? Mas eu também espero contar com vocês na questão de estudar, porque não adianta ser o melhor professor do mundo aqui, eu, e você também não estudar. Não adianta, gente, porque eu posso dar a melhor aula do mundo, mas se você também não chegar em casa, ler, estudar, praticar, vai ficar difícil de aprender, tá bom? Mas eu creio que a gente vai ali andar de mãos dadas juntos, com álcool gel por causa do Covid, e vai dar tudo certo, tá bom? Então agora eu queria falar um pouquinho da disciplina de biologia. Então eu vou começar aqui com a disciplina de biologia. O que é que a gente vai estudar até o mês de junho, né? No caso, eu preparei por semestres. Então, nesse primeiro semestre, o que é que nós temos aí? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a história da biologia, né? É um capítulo que não tem no livro de vocês, é um material extra, mas é importantíssimo, a gente vai estudar uma disciplina, saber um pouco da história dessa disciplina. Então a gente vai ver a história da biologia, depois a gente vai estudar o fenômeno da vida, né? Porque a biologia é a ciência que estuda os seres vivos e as suas interações com o meio ambiente. Então a gente vai estudar aí o fenômeno da vida, quais são as características de um ser vivo. E ainda no mês de fevereiro a gente vai ter uma visão da célula, porque a célula é a unidade básica da vida. A célula é a grande estrela da biologia, né? O estudo da célula. Então a gente vai estudar ali a célula no mês de fevereiro todo, tá? Porque é muita coisa. E aí no mês de março a gente já vai começar a estudar as outras partes da célula. Ainda continuando com célula, só que a célula é dividida em partes. Então a gente vai estudar cada parte da célula. O núcleo da célula, o citoplasma da célula, a membrana que protege as nossas células, tá bom? Isso no mês de março. Entrando no mês de abril, a gente vai começar a estudar um tema que eu acho fascinante, que eu acho muitíssimo importante, que é reprodução, tá? A gente vai entender um pouco da reprodução humana, e aí a gente vai estudar sobre a anatomia do sistema masculino e feminino, métodos anticoncepcionais, algumas doenças, né, algumas infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, é um tema muito importante e muito relevante, tá? Eu sempre gosto de trazer a minha aula contextualizada. E aí a gente vai passar abril e maio com esse tema de reprodução, e a gente vai terminar com os tecidos. A gente vai terminar o mês de junho estudando os tecidos do corpo humano. O tecido conjuntivo, o tecido epitelial e o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunitário, tá bom? Isso é até junho. Depois, em agosto, aí eu falo pra vocês quais são as novas sequências de conteúdo, tá? Então a gente vai estudar aí essa parte de corpo humano até o mês de junho, tá bom? E na disciplina de Química, a gente vai começar aí com a introdução ao estudo da Química, o que é a Química, para que ela serve, né? Quais são as áreas da Química. Vamos falar um pouco do analfabetismo científico. As pessoas têm um preconceito com a Química, né? Pensa que Química é só morte, destruição, mas não é nada disso, tá bom? E aí depois a gente vai começar a estudar ali do começo, as características básicas da matéria, quais são as propriedades da matéria. Depois a gente vai estudar o modelo atômico, a gente vai estudar sobre o átomo. Enquanto a biologia, o astro é a célula, na química é o átomo. Então a gente vai estudar ali o modelo atômico, toda a história de evolução do modelo atômico, né? Os primeiros modelos, os primeiros cientistas a falar sobre átomo e como é que é o nosso átomo hoje, a estrutura de um átomo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre separação de mistura, né? Como é que se separa uma substância pura de uma mistura, como é que se separa as impurezas, o que é uma substância. E aí a gente vai caminhando até a gente chegar em ligações químicas, tá? Que é isso a gente vai ver mais pro final, tá certo? Só uma introdução. E até o mês de junho a gente vai trabalhar tabela periódica, tá bom? No mês de junho a gente estuda tabela periódica, vê toda a parte de átomo e termina com tabela periódica, tá certo? Carlinhos, e o restante do ano? E aí em agosto a gente tem essa nossa conversa novamente para falar dos conteúdos que vão ter em agosto. Até junho a gente vai estudar as características da matéria, os modelos atômicos, que a gente vai demorar porque é muita coisa sobre modelos atômicos, tá bom? E aí a gente vai estudar também algumas coisas de laboratório, tá? Apesar da gente não ter um laboratório formado, eu vou dar aula para vocês sobre segurança no laboratório, quais são os critérios básicos para a gente trabalhar no laboratório, conhecer as vidrarias, né? O que é uma pipeta, o que é um becker, até para que servem as vidrarias dentro do laboratório. E a gente encerra o nosso semestre em junho com tabela periódica, tá? Entendendo o que é a tabela periódica, para que ela serve, tá certo? É um assunto muito interessante e cada aula de química eu vou trazer um tema relacionado ao dia a dia de vocês, porque química ela está presente em tudo. Onde você olhar tem química e a gente vai comentar sobre a química do plástico, a química do amor, a química do chocolate, a química está em tudo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, tá certo? Eu garanto a vocês que as minhas aulas vão ser muito interessantes. E eu também preciso da colaboração de vocês, então estudem, tá certo? Vou fazer o possível para ser a melhor aula do mundo. Vocês que já me conhecem sabem como são minhas aulas, vocês gostavam demais das minhas aulas de ciência e espero que vocês também gostem das minhas aulas de química e biologia, tá bom? Então a gente se vê aí
Um abraço.